mais do que uma fase transitória da vida, que é mais do que um segmento etário ou geracional, é um construto social, histórico, cultural, político e também tem a sua dimensão social e educativa. Então, para começar a minha reflexão, eu tomaria emprestado um trecho do poema de Ferreira Goulart, Traduzisse, né? Que ele diz o seguinte no seu poema: uma parte de mim é todo mundo, uma parte é ninguém, fundo sem fundo, né? Uma parte é estranheza e solidão, né? Então, veja bem, o que é essa juventude? Quem são esses jovens que chegam e que nós convivemos com eles, né? Se nós podemos ver, fazer uma leitura do mundo social, da realidade social, a partir da juventude ou dos perfis de juventudes que temos, então nós temos diversas plataformas para podermos avaliar. Então é pensando nesse aspecto que eu vim refletir aqui coletivamente com vocês sobre os diversos perfis de juventudes a partir da proposta da mesa, né? Os novos padrões, os novos movimentos juvenis. Ou seja, cotidianamente nós convivemos com vários perfis jovens. Hoje você não pode dizer juventude, a juventude. Né? Quando você fala de juventudes, você fala de culturas juvenis, e aí você percebe que existe uma diversidade muito ampla dos perfis de jovens. Eu me lembro do momento da fala de Marcos, quando ele disse: há uma diversidade de jovens, e há uma diversidade muito grande, né? E pensando nesta questão, é que a gente tem que refletir, né, em que lugar situa-se os jovens no contexto da sociedade. Qual é a leitura que eles têm de mundo, de ser humano, do social, do cultural, e como eles perfilam e circulam dentro desse circuito, e como a própria sociedade os visualiza. Porque geralmente eu concordo com um trecho da fala do Rafael, quando ele coloca o seguinte, que há rótulos, se cria rótulos, muito rótulos para os jovens, né? Mas assim como existem segmentos etários, tais como os idosos, que buscam um lugar no contexto social, buscam a sua visibilidade, porque muitas vezes são invisibilizados e silenciados, os jovens também. Muitas vezes eles são invisibilizados no seu modo de ser, no seu modo de se expressar, no seu modo de fazer uma leitura do mundo da vida e das suas ideologias, né? Então, pensando nesta perspectiva, é que é necessário a gente perceber que a juventude também tem a sua criação, tem os seus perfis, né? Tem suas criações culturais, e é a partir dessas criações culturais que eu vou falar, né? Na cidade onde eu moro, na Vila Grande, nós estamos trabalhando um projeto em andamento, que o projeto é as culturas juvenis, né? As culturas juvenis campinenses, história, identidade e memória. Esse projeto, ele busca recuperar, né, os vários perfis de juventudes da cidade de 1970 até 2008. Ou seja, busca fazer um diálogo entre essa geração de jovens que estamos vivendo agora com outras gerações de jovens que já participaram de movimentos estudantis, de movimentos sociais urbanos e rurais, né? E esses novos perfis jovens, porque hoje nós convivemos com os jovens do movimento de hip hop, os rappers, os jovens que participam da dança break, né? Os jovens grafiteiros, os jovens do Le Parkour, os jovens skatistas, os jovens que participam de grupos musicais de rock, de músicas clássicas. Então nós temos um perfil muito amplo de juventude. Nós não podemos reduzir, né, as juventudes, né, a um perfil só, mas perceber as suas diversidades e dentro dessas diversidades perceber as suas identidades étnicas, culturais, religiosas, de
gênero, né? Então, se nós formos fazer um recorte étnico sobre a juventude, nós temos diversos tipos a analisar. Se formos fazer um recorte de gênero de juventude, quais os jovens, como eles se situam, como eles se percebem, né? O professor estava falando dos movimentos LGBT. E aí um jovem, no seu espaço de fala, disse, as minorias, será que são minorias? Não são minorias. Na minha opinião, eu não vejo como minorias, né? São a grande maioria que fazem parte do contexto social, né? E que muitas vezes são invisibilizados porque tem um modo de ver, um modo de ser e estar no mundo, e cuja leitura que fazem do mundo é diferenciada, né? E que nós não costumamos, né, a sociedade de uma maneira geral, ainda não se acostumou a respeitar o outro na sua maneira de ser. O outro está próximo de mim, mas no instante está tão distante no meu olhar diferenciado para ele e para ela, né? Então, esse projeto que está em andamento, ele conta com 10 jovens, né? Nós trabalhamos com jovens de movimentos estudantis, com jovens do grafite, trabalhamos com juventude de terreiro, né, terreiros de banda, de candomblé, trabalhamos com jovens que estão atuando no rock, tanto o rock alternativo cristão, evangélico, como no rock um sentido mais aberto, com jovens que produzem a sua arte na rua, né, grupos de dança, enfim, é um projeto muito amplo e a proposta do projeto, na realidade, é levar para um projeto de extensão, ele tem que ter uma ação não apenas cultural, mas uma ação educativa. E a ação educativa do projeto é levar para as escolas. Nós vamos trabalhar em 2 grandes escolas de Campina Grande, escolas públicas, que elas têm mais de 1.800 alunos, justamente no sentido de educar através de palestras, de rodas de discussões, de painéis fotográficos, né, para recuperar a juventude que já viveram, que hoje são adultos, os jovens de ontem, adultos de hoje, né, e nesse diálogo geracional mostrar para essa geração de hoje que eles estão aí. Quem são eles? Né? Eles estão, né? Mas estão em seus lugares, em seus espaços, vamos dizer, em seus territórios físicos e simbólicos, geográficos e simbólicos, e que eles têm uma proposta e que muitas vezes as pessoas, alguns estudiosos até dizem o seguinte: eu não acredito muito nessa juventude. Essa juventude, ela representa negativamente o social. Será que é mesmo? Né? Eu fui jovem, nos anos 70 eu fui à rua dos movimentos estudantis, eu participei de movimentos estudantis, de movimentos de jovens rurais, inclusive, e fui à rua e nós tínhamos um sentido de luta e tínhamos nossas utopias. O jovem de hoje também tem sonhos e utopia. E aí eu pego a fala do poeta Carlos Drummond, quando ele diz o seguinte: como viver num mundo sem esperança? Que palavra é essa que a vida não alcança? Então nós precisamos de luta, nós precisamos dos nossos objetivos, mas nós somos, enquanto humanos que somos, e na nossa humanização, nós precisamos nos alimentar também de utopias, porque sem elas, eu acho que a vida seria também um pouco mais pesarosa. Nós temos que ver nosso ponto crítico, nós temos que ter nossa dimensão política, né? Nossa leitura crítica das práticas sociais e culturais elaboradas pelos jovens, mas também não podemos deixar de perder a beleza do ser e do ter a partir dos sonhos, né? A partir das utopias, né? O colega falou do Paulo Freire, e aí eu me lembraria de uma fala do Freire quando ele diz: nós estamos nos construindo. Então o jovem está em construção, assim como nós adultos também, né? Então a juventude não é uma fase passageira, ela tem uma significação, ela tem um sentido e ela é ressignificada através dos tempos. O professor Otávio estava falando que existia nos anos 10, né, mulheres que lutavam na fábrica de chapéu.